Eu renovo a saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos que estão aqui conosco neste culto maravilhoso, depois de ouvirmos as experiências aqui contadas, essa resenha, esse bate-papo tão agradável. Nós vamos ler, meditar na palavra do Senhor para nós nesta tarde. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 20. E nós vamos meditar dos versículos 1 ao 8. 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos, carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. E então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vá, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? A não recebeu. Vai, torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra aplicando nos nossos dias, né, atuais, como foi falado aí com muita propriedade pela irmã Thelma, e é a nossa expectativa, né? Fala a respeito da volta do Senhor Jesus, da vinda gloriosa do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Nós podemos observar nessa atualidade que o mundo que nós vivemos, esse mundo, né, que nós falamos, esse mundo geográfico, composto por pessoas, as nações que aí estão, a percepção que podemos ter é que está se unindo para guerrear contra Deus. O mundo se une para guerrear contra Deus. E só para ilustrar, é claro que essas questões políticas, apesar de fazer parte do nosso dia, do nosso cotidiano, principalmente da nossa atividade, mas nós não demonstramos, obviamente, né, certos partidarismos para evitar até mesmo um conflito
e às vezes até entre irmãos, mas nós podemos observar que Israel é o centro. Israel. Então, nós temos um mundo que se une para guerrear contra Deus. E Israel se transforma no centro das atenções, porque, segundo a palavra de Deus, é o povo que Deus escolheu. Isso, quem crê na Bíblia, quem crê na palavra de Deus, não temos como discutir, tanto historicamente como profeticamente, e as evidências. E só para ilustrar aqui, eu acompanhei essa reunião da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que eu gosto de acompanhar, só para termos uma ideia, deixando de lado essas questões políticas, que não compete a nós aqui, principalmente durante a palavra, mas só para os irmãos terem uma ideia, de 193 países que participaram, 157 votaram contra os interesses de Israel. 157. E eu fiquei imaginando se os Estados Unidos resolvem mudar de posição. Né? Imagina os irmãos, se os Estados Unidos, por uma mudança também política, a gente não sabe, resolve retirar esse apoio. Então, voltando agora para a palavra, porque nós estamos firmados na palavra, e a nossa interpretação ela sempre vai ser espiritual, porque o espiritual governa o material. E Jesus Cristo ensinou isso muito bem. Então, nós podemos fazer uma pergunta. Diante de um mundo que se une para guerrear contra Deus. Por quê? Porque é um mundo que aceita tudo, está aceitando tudo. Tudo. Tudo, aí cada um pode fazer a sua análise. E onde está a fé verdadeira? Que a própria Bíblia ela fala que quando o Senhor voltar, encontrará fé, né, na terra. Então, a fé verdadeira, onde está a fé verdadeira? Nós podemos dizer que a fé para esse mundo que aí está, que nós estamos falando, perdeu o sentido, porque nós vemos muito, são conceitos, né? Socialismo, é capitalismo, é não sei o quê, é isso, é aquilo. A fé, ela deixou de ser espiritual para ser material, racional. A fé parece que está sendo desvirtuada. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível crer que Ele é o galardoador de todos nós. É o que está na palavra. Porém, meus irmãos, existe um povo, e existem pessoas que ainda não têm essas experiências, e nós cremos que o Senhor, por isso que nós, esse trabalho muito bonito da Anamel, né? Vamos ainda falar muito, muito sobre o último congresso, que foi uma bênção, e é uma oportunidade de evangelização. Por isso que existe um povo que crê na Trindade, que crê no Pai, que crê no Filho, Jesus Cristo, e crê na operação do Espírito Santo. Há um povo, pessoas, uma igreja, e o Senhor tem concedido essa bênção. Essa bênção. E o que isso tem a ver com a mensagem que nós lemos? A aplicação da mensagem ela também é espiritual. Por quê? Porque nós vivemos esse momento de guerra. É uma guerra. Né? Nós não somos aqui profeta do caos, absolutamente, e não somos pessimistas. Eu confesso que nós sempre temos a esperança, né, de um dia melhor. Mas nós sabemos que as profecias elas estão se cumprindo e tudo que está acontecendo está previsto na palavra do Senhor.
Então, o texto que nós lemos, ele fala das leis das guerras de Israel. Por quê? Porque nunca faltou para o povo de Israel, nunca faltou para o povo de Israel todas as orientações, todas as direções, tudo que o povo carecia, sempre Deus providenciou. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca abandonou o homem. O homem, sim, nós, sim. É que temos que ter cuidado para não abandonar o Senhor. Então, Israel, quando ia para a guerra, ele tinha ali as leis que eles tinham que cumprir, eram as orientações do Senhor. Que cumprindo aquelas orientações, a vitória era certa. Porque era o Senhor que pelejava por eles. Era o Senhor que pelejava. E hoje, meus irmãos, aplicando essa palavra nos nossos dias, como eu disse, a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. Não é verdade? Por isso que eu digo sempre, né? Nós temos que estar atentos, que às vezes o nosso testemunho, às vezes sem falar, nós conseguimos dar um bom testemunho e alguém querer aceitar Jesus como Salvador. Só a título de experiência pessoal, como os irmãos também têm várias experiências. Essa semana que passou, um colega meu, colega nosso, de trabalho, de outro órgão, mas é colega também, que atua junto, já trabalhei com ele no interior, e ele me ligou para querer saber como eu estava, que há tempo que nós não nos víamos, e ele falou, eu quero ir na sua igreja. Ele mesmo se convidou. Ele mesmo se convidou. Ó, e vou levar aquele outro colega assim, 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 assim. E eu quero ir lá, tá bom? Para orar por mim, pela minha vida. Então, a nossa luta, como a própria palavra diz, como também era luta, e sempre foi a luta do povo de Deus, não é contra a carne nem contra o sangue, como diz o livro de Efésios, mas contra quem? Os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Porque é uma evidência nos nossos dias, a maldade nos lugares celestiais. Celestiais. E para vencer essa batalha, e agora ela então, aí, né, se poderíamos dizer, revestida aí, ou apimentada pelo avanço, né, da tecnologia, da ciência e tecnologia. E por que eu digo isso? Porque hoje nós sabemos muito bem que os sistemas de informações ele é ao mesmo tempo nosso amigo e nosso inimigo, principalmente na propagação da mentira, do engano. Não é verdade? Então, quando Israel ia para a guerra, eles tinham a consciência, era uma consciência de uma verdade insubstituível. A consciência de uma verdade insubstituível. É que os inimigos eram muito superiores a eles. Muito superiores. Então, quando saíres a peleja contra teus inimigos, vires cavalos, carros e povo maiores do que tu, deles não terás temor. Por quê? Porque o povo de Israel, no deserto, nós sabemos que eles tinham muita riqueza. Aquele ouro que eles trouxeram do Egito, eles eram um povo rico. Mas eles não eram um povo que tinha material, instrumentos para luta, para guerra. Era um povo nômade. E que adianta, meus irmãos, você ter muito ouro no deserto
Se você não tinha cavalos, não tinha carros, não tinha lanças, não tinha escudos, né? Não tinha todo aquele aparato, aquele preparo como os inimigos. E a quantidade também de adversários. Mas eles tinham que ter fé. Eles tinham que ter fé. Porque a fé e o temor andam juntos. A fé e as obras, boas obras, andam juntos. Temor não é ter medo. Tremor não é ter medo. Temor é temer por amor. Você não quer perder, às vezes, algo porque você ama, não é porque você tem medo. Temor é você não querer depois viver uma situação que não tem como mais você recuperar. Então, o povo tinha essas duas consciências, da impotência diante da guerra, dos inimigos, e, por outro lado, no mesmo nível, a fé. Porque a fé em Deus, ela remove montanhas. Então, eles tinham que crer. E no momento que nós estamos vivendo agora, para vencer essa guerra, somente pela fé, somente com temor. E é por isso que muitas vezes nós queremos tomar decisões, atitudes, coisas e até deixamos de fazer e fazemos contra a nossa vontade. Não é verdade? Claro, dentro da legalidade, dentro dos princípios. Já desse até proferi uma decisão, desembargador Veloso, aí a promotora até falou, você está decidindo aí que sei o quê, porque isso. Eu falei assim, olha, eu estou decidindo contra a minha vontade, eu mesmo queria fazer do outro jeito, mas eu não posso fazer do jeito que você quer. Estou decidindo aqui segundo as razões do meu convencimento, e não por base de um ponto de vista religioso, que eu já achava que isso tudo acho que você vai decidir com base na religião, né? Com base na... E aí esse respeito aqui, só fazendo também adoçando aqui a mensagem. No último congresso nós tivemos ensinos maravilhosos sobre, né, julgar com fraternidade, né? Isso, tratar as pessoas com fraternidade e, e a fraternidade é a verdadeira expressão da justiça. Quando eles iam para a guerra, o sacerdote tinha que ir à frente. O sacerdote ia na frente. E o sacerdote, meus irmãos, fala de quem? Fala de Jesus. Nós estamos fazendo uma interpretação espiritual, que a guerra ela é espiritual. Então, o sacerdote ia na frente. O sacerdote, Jesus é o nosso sumo sacerdote. O Senhor Jesus é a revelação. O sacerdote à frente é a direção do Espírito Santo. Quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus dirigir, dar a direção, ir à frente. É isso? E para ir à guerra, para guerrear, aí começa aqui os oficiais falando ao povo. Qual é o homem que edificou ou construiu uma casa nova e ainda não consagrou? Então, só podia ir à guerra se você construísse uma casa e essa casa ela suportasse, ela vencesse de pé todas as estações do ano. Então, ela tinha que vencer o calor, e o calor lá do deserto, quem já passou por lá, né? Temos aqui alguns irmãos que conhecem bem, já morei também naquela região. O calor é terrível.
se compara com esse calor. Nossa, às vezes a gente está aqui com 37, 38. Ai, meu Deus, tá quente, né? Não, calor insuportável. E o frio também, tanto o frio noturno quanto o frio no período do frio. Então, imagina aquela casa móvel, porque eles não tinham casas fixas. Eles não tinham casas fixas. Né? Aquela casa que era construída lá no Egito de tijolo e barro, construíam as casas com árvores, com folhas, tecidos. Então, a casa ela tinha que passar por todas as intempéries e permanecer de pé. Senão alguém olhava assim, você construiu uma casa, e a pessoa olhava, ih, que vergonha, ela construiu a casa e a casa dela, a casa dele não aguentou lá as intempéries. Então, meus irmãos, isso fala da nossa vida espiritual, porque a vida espiritual de quem crê, ela é edificada na rocha. A nossa casa está edificada na rocha. E pode vir o sol que fala das lutas, o calor que fala daqueles momentos difíceis, é isso, de tribulações, e a sua casa não cai, permanece de pé. Pode vir o frio que fala da frieza espiritual, que fala desse momento que nós estamos vivendo aqui, como podemos observar, né, o desvirtuamento da fé. Parece que é um espírito maligno querendo impulsionar a falta de credibilidade das instituições. E eu sempre falo para as pessoas que conversam comigo, olha, eu creio nas instituições. Você pode não crer em pessoa, você pode não crer em mim, você pode não crer em outra pessoa, mas eu creio. Mas nós vemos que é esse momento justamente para tirar a fé. Então, a casa estando na rocha, você é vitorioso, porque a sua vida espiritual ela é inabalável. E continua dizendo, qual o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou do fruto dela? Vai, torne-se a sua casa para que, porventura, não morra na peleja e algum outro o logre. Então, para ir para a guerra, você tinha que plantar uma vinha, você tinha que cuidar dessa vinha, ela tinha que dar fruto. E aqui eu não sei se... Eu acredito que os irmãos já passaram por essa experiência de ter plantado alguma árvore ou alguma... Nem que seja um legume, alguma... e depois você mesmo ir lá e comer. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Né? Já fiz isso com alface, já fiz isso com outras frutas de duração mais... que a frutificação é mais rápida. E realmente é uma coisa maravilhosa, né? Quando você vai ali, planta alguma coisa, depois, quando ela frutifica, você cuida, você vê ela crescer, feijão também, né? Feijão que é rápido, plantei feijão também, e você vai lá e você come daquele fruto, é uma sensação diferente. Então, no aspecto espiritual, meus irmãos, a vinha, a uva, fala da bênção do Espírito Santo. É aquilo que, quando nós bebemos, né, o Espírito, quando ele é derramado, você se embriaga do Espírito Santo. Coisa maravilhosa é você ser possuído pelo Espírito Santo. Então, a vinha fala da bênção do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vivemos das nossas experiências também. É isso? Esse Deus é tão maravilhoso, esse Deus que nós seguimos, que ele concede a cada um de nós muitas experiências e ainda as experiências de outras pessoas que nos são contadas. Então, quando você vive
da bênção, você está arraigado, você plantou na sua vida a bênção do Espírito Santo, e independente de momentos, adversidades, doenças, momentos de transe, de dúvidas, tantos outros que nós passamos, mas a alegria do Espírito Santo não sai do nosso coração. A certeza da salvação, da vida eterna. Então, só podia ir para a guerra quem plantasse uma vinha e lograsse do fruto dela. E aqui também fala de ser usado pelo Senhor como um instrumento de salvação. E depois, outra pergunta era feita: qual o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Não casou com ela, não se uniu? Vai e torne-se a sua casa, para que, porventura, você não morra na peleja e algum homem, outro a receba. Então, para você ir para a guerra, você tinha que estar ali casado, porque o casamento fala do compromisso. O casamento, no passado, falava da aliança. O casamento estava estritamente mais vinculado ao compromisso e a perpetuação da espécie do que, propriamente dito, aquele amor carnal que prevalece nos dias de hoje. Então, o casamento era tipo de compromisso. Por isso que Maria, quando José soube que ela estava grávida, e ele pensou em abandoná-la, o anjo do Senhor visitou ele. Visitou em sonho e falou: José, não faça tal coisa. Você está louco, José? Não faça isso. Por quê? Porque o que está sendo gerado no ventre dela é do Espírito Santo de Deus. E ainda disse o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José assumiu o compromisso, a aliança. Aquela aliança, porque era um compromisso. Compromisso com quem? Com Maria? Não, era um compromisso com o Espírito Santo. Era um compromisso com a profecia. Era um compromisso que Deus tinha falado com ele. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, vencedor, vencedora, é quem tem uma aliança com o Senhor, quem tem um compromisso com o Senhor, porque o Senhor, ele é fiel. Ele é, nesse pacto que ele faz conosco, de salvação, ele é fiel. E a palavra diz que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Por isso que a operação da Trindade é na vida daquelas pessoas que estão na presença do Senhor, aquelas pessoas que se desviam porque têm a oportunidade de retornar para o caminho, como aquele filho pródigo, e aquelas pessoas que ainda não conhecem e que conhecerão o Senhor. E aqui está a nossa missão, principalmente dentro das nossas classes aqui profissionais. E, por fim, não podia ir para a guerra quem era medroso e tímido. Quem aqui é medroso e tímido? Eu. Não, medroso eu não sou, não, eu sou tímido. Então pode ficar, você não pode ir para a guerra, não. Sabe por quê, irmãos? Porque o medo e a timidez contagia. A valentia não contagia. Se o irmão Henrique Galvei aí falar: pessoal, eu sou corajoso, vamos enfrentar ali aquele inimigo ali feroz, tal, não contagia. Agora, se o irmão Gouveia falar: pessoal, vamos sair correndo aqui, que o negócio está ruim para o nosso lado, sai todo mundo correndo. Claro que eu só estou dando exemplo, tá, irmão Gouveia? Por quê? Porque a valentia,
a ousadia, a coragem. É individual, é uma operação do Espírito Santo de Deus. Por isso que Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, Golias, o que aconteceu com Saul? Saul se escondeu atrás da bagagem. Quando o gigante começou a afrontar o povo no arraial, Saul que tinha que ir lá enfrentá-lo. Ele com toda a sua estrutura, beleza, formosura, porte físico, couraça. Ele era um guerreiro. Saul era um guerreiro formidável, mas quando ele viu a afronta e Davi chegou lá e disse: quem é esse incircunciso? Aí tentaram colocar lá a armadura lá de Saul. Ele falou: não, não, isso não. Ele usou o quê? Ele usou as armas pastoris. E ele falou: ele vem a mim com espada e lança, mas eu irei em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso. E ele, então, vence o gigante. Então, meus irmãos, findando, o que o Senhor quer nos mostrar nessa tarde? É que nós, como igreja, nós vamos continuar vencendo essa batalha. O mundo se une para combater contra Deus. Não, nós não. Nós vamos fazer parte, em nome de Jesus, daquela igreja gloriosa, aquela igreja que será arrebatada, que voltará, né, com o Senhor, gloriosa, vencedora, para reinar. Que a palavra diz que nós reinaremos e julgaremos as 12 tribos de Israel. Então, para vencermos essa batalha, que já está imposta, né? Nós já estamos vendo aí, verdade? E agora aqui, ó, na nossa frente, verdade? E se alguém tem dúvida, né? Nós também fomos um até dos que fomos contra Israel. Mas eu estou falando em termos de nação, né? De povo. Mas se tivermos fé, temor, a direção do Espírito, a vida espiritual, a casa edificada na rocha, a bênção do Espírito arraigada, a alegria do Espírito Santo, o compromisso, a aliança com o Senhor e coragem. Quando você fala de coragem, ela envolve 3 coisas, 3 virtudes que são intimamente ligadas para o bem, que é a lealdade, a disposição e a ousadia. Nós também venceremos, como temos vencido até aqui, nesse dia. Que o Senhor nos abençoe.